O tema Direito de hoje traz a professora Bernadette Santos, especialista em Direito de Família, e nós vamos abordar duas questões que são do momento: alienação parental e abandono afetivo. São duas questões que eu digo que são do momento, porque recentemente nós tivemos o assassinato de um menino que se caracteriza sobre muitos aspectos dentro deste enfoque que nós daremos hoje. Professora Bernadette, seja mais uma vez bem-vinda ao nosso programa, já é a segunda vez que nós temos a oportunidade de conversar. Um prazer. Professora, o que é a alienação parental? Bem, o termo alienação parental, ele parece na área do direito recente. Na verdade, a psicologia conhece como síndrome da alienação parental. Mas a alienação parental é um fato que, na verdade, sempre existiu. Talvez hoje ela seja mais frequente em virtude do maior número de separações, de divórcios, de dissoluções de uniões. O que é alienação parental? É quando a criança é usada do sentido de uma certa vingança por parte de um dos pais, ou o pai ou a mãe, normalmente quem detém a guarda, para se vingar do outro, do não guardião. Então, em virtude de mágoas, ressentimentos, desentendimentos ocorridos pela separação, muitas vezes esse pai ou essa mãe jogam em cima da criança todas essas frustrações e acabam provocando que essa criança se afaste do não genitor. E por que ela tem uma relação do não guardião, desculpe? Por que ela tem uma relação com o abandono afetivo? Normalmente, o abandono afetivo ele é um efeito da alienação parental. Vou dar um exemplo. Vamos supor a mãe, que normalmente é a alienadora, tá? Os casos que a gente tem Normalmente notícia, a mãe tem a guarda do filho e usa o filho para ser vingado do pai. Exatamente. Então, aquela mãe, vamos supor, que não se conformou com a separação, né, que enfrenta isso com muita dificuldade, ela começa a dizer para o filho, colocar a culpa da separação no pai, ou apontar problemas em relação a esse pai, às vezes a nova companheira do pai, e esse filho, aos poucos, ele vai se afastando desse pai. Então, é aquela criança que não quer ir na visitação, que briga com o pai, que não tem aquele momento como um momento bom de convivência familiar. E esse pai, muitas vezes, acaba desistindo desse filho, né? Principalmente se ele tem uma nova família. Essa desistência faz com que ocorra o afastamento e, consequentemente, muitas vezes, o abandono afetivo. Na prática, no dia a dia, e quem lida com esta área de família sabe disso, isto não é a exceção, é quase regra. É quase regra, infelizmente é quase regra. Quando as pessoas estão nesse processo de separação ou de divórcio, as mágoas, a questão emocional, ela fica muito aflorada, né? Então, parece que há uma incapacidade de raciocínio, né? Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo eu passei 2 horas no escritório conversando com o casal que estava formulando um acordo de divórcio, onde o marido tinha tomado iniciativa. E essa mulher estava sendo assim bastante dificultoso o acordo pela não aceitação por parte dela. Tem 2 filhos, um de 8 e um de 4 anos, e durante toda a nossa conversa, eu tentando demonstrar que as crianças não poderiam sofrer as consequências, os efeitos daquele processo. Quando eu achei que estava tudo concluído, haviam fechado o acordo, no momento que eles se prepararam para sair, ela olhou para o marido e disse: amanhã tu vai lá em casa explicar para as crianças por que eles vão ficar sem a TV a cabo, porque a culpa é tua. Sim. Quer dizer, é uma consequência do divórcio, a questão patrimonial, a gente sabe, sempre vai haver uma perda patrimonial, e uma das questões era a TV a cabo que teria que ser cortada. Então, no momento que ela coloca isso e já diz para a criança: ó, o teu pai resolveu se separar de mim, né, a gente vai perder uma série de coisas por causa do teu pai, tu já tem uma sementinha, né,
de uma certa alienação parental. Isso já se caracteriza na própria lei como uma conduta de alienação parental, né? Aliás, na vara de família, normalmente, quem sai perdendo em qualquer separação são os filhos. É verdade. Não é? É verdade. E o olhar sobre o interesse das crianças, as varas de família hoje, elas têm condição de olhar para este interesse da criança, fazendo com que os pais se adaptem e se amoldem ao interesse da criança e não aos interesses deles? Na verdade, a gente tem toda uma legislação que visa isso. Tem um princípio maior, que é um princípio constitucional, de observação do melhor interesse da criança e do adolescente em qualquer situação, né? Mas, infelizmente, nesse momento de disputa, de rancores, nós percebemos que os pais têm muita dificuldade de ver isso. Na verdade, eles acabam usando a criança como um instrumento, né? O judiciário hoje tem, não sei se funciona a contento, um serviço que tende a dar uma assistência social, uma assistência psicológica, a mediar essas questões. Como é que está funcionando isso? Se nós compararmos com os tempos passados, nós tivemos um grande avanço, né? Eu acho que a comarca de Santa Maria é privilegiada nesse sentido, mas ainda deixa muito a desejar, né? Nós percebemos, assim, muitas vezes o juiz, ele se sente até sem um respaldo maior para dar uma decisão, ele manda para pareceres técnicos, para o serviço social, para o psicólogo, mas não dão conta. É muito problema, muitas ações, né? Bem, Santa Maria conta atualmente com 2 varas de família e um juiz atendendo as 2, né? Então, é quase impossível, né? Mas, perto do que nós tínhamos anteriormente, eu acredito que sim, que nós podemos dizer que houve um avanço. Mas... E se soma a tudo isso que o processo na vara de família, ele tende a ser eternizado. Exatamente. Não é? Porque um processo gera outro, o outro gera aquele outro, e aqueles contendores ficam ocupando aquele espaço ali um tempo indefinido. Se nós pensarmos, por exemplo, que um divórcio pode resultar em várias ações de revisão de alimentos, ou execuções de alimentos, ou alteração de guarda, né? Ou regulamentação de visita. Quer dizer, realmente, um único processo, ele dá origem a vários. E aí o litígio é eterno, na verdade, né? Ele permanece, porque o vínculo, quando tem filhos, o vínculo é eterno, a gente tem que pensar isso, né? Quer dizer, tu vai ter uma ex-esposa, tu vai ter um ex-marido, mas tu nunca vai ter um ex-pai do teu filho. O pai, a mãe, vão ser sempre os mesmos, o vínculo sempre vai existir. E, infelizmente, as pessoas não têm uma maturidade para isso, né? E aí, o que a gente tem percebido é assim, normalmente, quando a iniciativa é da mulher, pela separação, a reação do homem se faz mais violenta quando ele não aceita. Então, nós vamos ter o problema da violência doméstica, dos homicídios, né, que tem dados estatísticos enormes. E a reação da mulher, normalmente, é de vingança, né? E, às vezes, é usada a criança como um instrumento de vingança. Então, chegando aí, caracterizada a alienação parental ou o abandono afetivo, quem salva a criança deste abandono ou desta alienação? Na verdade, o judiciário é buscado e se tem um parceiro muito forte, que é o Ministério Público, né? O Ministério Público, ele está muito atento a isso. Realmente, eu acho que é o melhor companheiro que os advogados nessa área têm na questão da criança. Mas qual é a eficácia também dessa intervenção? Ela também tem uma limitação. Por exemplo, a alienação parental, quando ela é caracterizada, nós vamos ter várias possibilidades de penalidades. Ela inicia desde uma advertência, de uma mera advertência, ela pode passar por um aumento de tempo de visitação, ou uma alteração de guarda, ou até a perda do poder familiar, né, do próprio poder familiar, realmente cessar qualquer vínculo da criança com esse genitor alienador. Mas a questão é que tudo isso é um processo demorado, né? E é difícil também de se comprovar, porque o alienador, ele muitas vezes ele faz isso sem perceber. Ele faz sob o pretexto de proteger, né? Sim. É uma superproteção. Exatamente. Para ele é uma forma de proteger,
né? Então, porque a nova companheira do teu pai, por exemplo, ela não serve para ti, ela é problemática, não tem como conviver com ela, ou ela tem um passado, são coisas que tu ouve, né, dentro do escritório. Então, aí há o prejuízo na guarda, né, na visitação, né, aí começa. Então, o teu pai não pode te levar em tal lugar, ou tu me avisa o que vai acontecer. São situações terríveis. Eu tive um caso recente de uma mãe que ela jura que não me orientou, mas com certeza a gente consegue perceber que ela induziu a criança. A menina, uma menina de 6 anos, visitando o pai com a nova esposa, ficou embaixo da cama para ouvir o que o pai falava com a nova esposa, né, sobre a mãe. E foi Quer dizer, isso pode trazer um trauma sério para a criança, com certeza, causado pela né, própria mãe que orienta a fazer mas isso. Claro, claro. E convencer essa mãe de que ela está errada. Não, mas foi a menina que tomou a iniciativa, mas o teu papel é mostrar para ela o quanto ela está errada nisso aí. Então, são situações assim, a mãe joga, na verdade, eu falo a mãe porque... Normalmente a mãe é que fica com a guarda. Normalmente. E ela parece que ela se infantiliza, ela fica quase a nível do próprio filho, assim, nesse tipo de reação, né? São situações bem tristes mesmo, assim. A gente tem percebido que há uma tendência disso aumentar e a legislação ela está observando isso, né? Nós vamos para o intervalo agora e na volta nós vamos conversar sobre esta possível alteração da legislação, inclusive talvez deflagrada esta urgência na alteração em razão do crime do menino Bernardo. Nós estamos com o tema direito e o tema de hoje é alienação parental e abandono afetivo. A minha entrevistada é a professora Bernadette Santos. Voltamos em seguida no segundo bloco. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Estamos iniciando o segundo bloco do Tema Direito de hoje. A minha convidada é a professora Bernadette Santos e o assunto é alienação parental e abandono afetivo. O abandono afetivo, ultimamente, ele tem ocasionado, até em determinados casos, a indenização daquele que abandonou afetivamente o filho para que o indenize posteriormente financeiramente. Como é que tem funcionado isso e o que caracteriza isso, professora? Na verdade, quando nós falamos em abandono afetivo, a gente sempre pensa na questão da responsabilização civil pela negligência, pela omissão, né? E nós temos vários processos em tramitação nos tribunais, mas apenas 2 chegaram ao STJ que tiveram como resultado serem procedentes. E os próprios ministros sempre alegam que isso são exceções mesmo, né? Porque, na verdade, dano moral no ambiente familiar, ele sempre vai existir. Sim. Então, não pode haver mesmo uma banalização. Uma banalização, porque qualquer coisa pode se caracterizar como dano moral. Quer dizer, é aquela situação muito bem comprovada de que esse abandono afetivo ocasionou um problema psicológico, por exemplo, ao filho.
Então, vamos pegar, por exemplo, o primeiro caso que chegou até o STJ, que inclusive foi negado, teve sentença procedente em primeiro grau, em segundo grau, e o STJ negou, que foi em Minas Gerais, onde era um menino que tinha sido, os pais tinham se separado, quando ele era bem criança ainda, e o pai se negava a visitá-lo, apesar de manter a pensão em dia. Sim. Então, dentro do processo, o que apareciam? Convites para formatura, convites para aniversário e sempre a negativa do pai em participar. Foi dado a ele o direito de uma indenização por dano moral no valor de R$50 mil na época, mas o STJ entendeu que não, né? Aí nós tivemos mais 2 casos, né, o último bem recente, onde o STJ acabou concedendo essa indenização. Mas tem que se trabalhar sempre a questão da responsabilidade civil, ou seja, tu tem que provar a conduta, o nexo causal entre essa conduta, da negligência, do abandono, e o resultado, né? Quer dizer, o que provocou isso? O dano efetivo. Certo. Pelo que nós conversamos no primeiro bloco, a alienação parental, ela termina gerando, na parte contrária, o abandono afetivo. Exato. Mas pode acontecer de nós reunirmos, no mesmo caso, a pessoa ser uma alienadora, no sentido de cortar os vínculos da criança com o restante dos familiares, e, ao mesmo tempo, praticar o abandono afetivo? Eu acredito que seria até que mais seria ou menos, possível. embora nós estejamos dentro de um caso concreto que todo mundo dá palpite, mas ninguém conhece exatamente os termos do processo, mas o caso do Benino Bernardo me pareceria isto, que o pai era um alienador, na medida em que não permitia que ele visitasse os avós e outros, Exato. e ao mesmo tempo não o abandonou afetivamente. Exatamente. O caso do menino Bernardo, eu acredito que vai ser um marco nessa discussão, porque o que se constata ali é notório, quer dizer, nós não estamos fazendo um pré-julgamento, né? É notório o abandono afetivo, a negligência, a omissão do pai Sim. em relação a esse menino. E o impedimento desse pai, inclusive, no relacionamento dele com a avó, pelo menos é o relato que nós temos, né? De que não haveria possibilidade nem sequer da visitação, são coisas que estão sendo trazidas. E esse é um detalhe importante, porque a alienação parental ela pode ser praticada contra o restante da família, não só entre os genitores, e pode ser provocada também pelo restante da família em relação aos genitores. Sim. Né? Eu tive um processo onde eram os avós contra o pai, quer dizer, não era a mãe, eram os avós. Sim. Né? Então, a gente tem, e essa situação de não permitir também a visitação dos avós, o contato com os avós, ela também é caracterizada como alienação parental. Né? E realmente, nessa situação do menino, tu consegue perceber as duas questões, né? Porque não se sabe exatamente o porquê essa recusa do pai da convivência do menino com a família materna, mas, ao mesmo tempo, ele também se omitia completamente, né? A Maria Berenice Dias, inclusive, a nossa ex-desembargadora, ela, falando sobre o caso, ela relata, né, que é inédito a questão da procura do menino pela ajuda, né? Então, para ver até que ponto mesmo nós estamos preparados para identificar esse tipo de negligência, né? Agora, ainda dentro do âmbito do direito à família, não é? Esta alienação parental, menos, mas muito mais, o abandono afetivo, pode gerar o impedimento de quem abandonou afetivamente outro ser herdeiro desse alguém? Porque nós sabemos, se houver um crime, né, contra o autor da herança, aquele que deixa a herança, o herdeiro pode perder esse direito, que é o caso da Richthofen. Né? Isso. Agora, no caso de um pai que abandona afetivamente o filho, e o filho vir a falecer e deixar herança, este pai pode perder o direito à herança? Essa é a questão que nós estamos tentando trabalhar até dentro da sala de aula e divulgar. Eu acho que esse caso do menino Bernardo talvez sirva para uma mudança na legislação, nessa questão.
Porque a perda do direito da herança, ela é muito restrita, os casos são muito restritos na nossa Só um pouquinho, legislação. professora, só para o nosso telespectador entender bem. Quer dizer, isto pode ocorrer também da perda da herança do filho em relação ao pai. Em relação ao pai, E pode haver o abandono afetivo do filho em relação ao pai? Era uma das coisas que eu ia abordar agora, porque nós Sim. estamos falando na situação do abandono afetivo, e os casos que chegaram nos tribunais são abandono afetivo do filho, do pai em relação ao filho. Mas nós sabemos que muito mais comum do que isso é o pai ser abandonado afetivamente pelos filhos. Sim. Né? Então, no momento que a gente começa a ter essa visão e pensar na questão da herança, eu acho que talvez a fundamentação da indignidade pelo abandono talvez seja mais comum nessa outra situação, nessa segunda situação. Porque o normal realmente é o pai falecer antes do filho, né? Mas essa é a questão que eu ia dizer. Na prática, tem acontecido de haver procedimentos judiciais para caracterizar o abandono afetivo de filhos em relação aos pais? Não, é impressionante. Porque normalmente o pai está numa situação de vulnerabilidade e não tem como pedir socorro. Isso, não tem como pedir socorro, exatamente. Mas no momento e outra coisa, a criança ela tem o Ministério Público a seu favor, quer dizer, eu acho que o Ministério Público vai estar mais atento até essas questões, ele vai ter legitimidade até para ele ajuizar a ação nesse caso. Sim. Agora, o idoso não, né? Ele não tem esse respaldo, né? A vulnerabilidade dele não é protegida como é protegida a criança, né? Mas eu acho que as coisas tendem a se modificar, né? Voltando à questão da indignidade pela herança, nós não temos previsto na nossa lei essa possibilidade do abandono afetivo ser causa de indignidade, da perda da herança. Na verdade, nós temos três situações apenas. Duas no âmbito penal, né, que é o homicídio, e aí, como professora de direito penal, sabe que a tipicidade é bem fechada, né, o dolo, né, da morte, né, buscar o resultado morte, e aí seria na forma tentada, consumada, e também em relação a alguns parentes, quer dizer, o irmão que mata o irmão, ele pode tornar-se indigno em relação à herança dos pais, que tem mas é sempre ligado ao delito de homicídio. Depois a lei fala nos crimes contra a honra, mas que teria que ter havido toda a ação privada, o procedimento anterior. E a terceira hipótese é apenas quando a pessoa altera a vontade do testador, trabalhando lá a questão testamentária. Por incrível que pareça, é isso. Quer dizer, teoricamente, nem a lesão corporal seguida de morte não seria causa de indignidade, porque o resultado buscado não era a morte, né? Então, uma das coisas que nós temos falado e pensado, refletido muito, é o caso do menino Bernardo, na hipótese do pai ser excluído da denúncia, de repente, ou ser absolvido, e aí não se encontra motivo para ele não perder a herança. Porque né? Para o leigo, parece que essa absolvição, essa exclusão seria absurda, quando, na verdade, no direito penal, o ônus da prova, todo ele é da acusação. E o que há? Há suspeitas de que ele saberia, mas se isso não ficar demonstrado, ele vai ser afastado. Pois é, e ele sendo afastado, ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses de indignidade, e ele é o primeiro herdeiro do menino Bernardo. Né? Quer dizer, o pai é o herdeiro do filho. E aí, ou ele renuncia a essa herança, né? Ou então ele vai herdar de uma forma normal, por mais que isso cause um sentimento em nós de injustiça, mas a lei não tem uma previsão legal para isso. Então, uma das formas que, refletindo sobre o caso, que eu entendo que seria a única possível, é haver uma adoção pós-mortem, que isso nós temos precedentes nos tribunais, a possibilidade de adotar uma criança que já faleceu. Só que a nossa legislação, ela prevê isso. Seria uma espécie de casamento não culpativo. Exatamente, exatamente. A nossa lei, ela prevê isso expressamente quando já houve uma abertura do processo de adoção. Uhum. Né? Então, já havia uma vontade manifestada. Já havia uma vontade manifestada. Não há isso, mas eu acho que nada impede que, com base nos princípios, né, principalmente do princípio de que ninguém pode se beneficiar com atos da sua própria torpeza, né?
um juiz, ele pode decidir dessa forma. Quer dizer, vamos supor que uma das famílias, que o próprio menino manifestou o interesse de ser colocado sob a guarda, manifesta esse interesse de adotar esse menino, o juiz concedendo essa adoção e destituindo o pai do pátrio poder em virtude dos atos de negligência, ele pode dar uma adoção pós-morte e rompe o parentesco com o pai e esse pai não herda. É a única forma. Pelo menos que eu consigo visualizar, é a única forma dele não herdar. As pessoas, normalmente, às vezes tendem a pensar de que nos faltam leis. Não nos faltam leis. O que ocorre é de que não há limites para o comportamento humano. Quer dizer, a lei vai prevendo na medida em que os fatos vão acontecendo. Né? E elas vão sendo adaptadas e adaptadas à realidade do fato. E nós temos evoluído muito, porque, como você disse, os crimes de homicídio contra a honra e de falsificação ou de indução a erro, né? Estes eram os crimes praticados naquela época. Hoje nós temos uma enormidade de crimes que também são praticados nesta questão. Não só de pais que abandonam filhos, mas principalmente de filhos que jogam os pais, às vezes, num asilo, ficam com a pensão dos pais, né? Repassam um mínimo para os pais. Né? Sim, e depois herdam o patrimônio. E depois herdam o patrimônio, porque tiram os pais de casa, etc. Quer dizer, é um ato realmente de indignidade, mas que é um sinal dos nossos tempos. Isso há tempos atrás não se via quase. Exatamente. É sinal de uma sociedade consumista e egoísta. E, na verdade, isso deve, que tenha pelo menos um resultado positivo, então, que se alterem as legislações, ou pelo menos os entendimentos jurisprudenciais, né? Porque, nesse caso específico, eu analisei, inclusive, outros artigos que poderiam ser aplicados e me deparei com o próprio abandono de incapaz, de repente, uma criação jurisprudencial em cima disso, né? E condenar esse pai, pelo menos, a isso em nível penal. Bom, o tema é instigante e o tempo é curto. Eu agradeço a presença mais uma vez. Um prazer. O nosso programa vai ser reeditado logo mais às 23h30 e no sábado às 15h30. Mas você pode vê-lo no canal YouTube da TV Unifra, onde ele está disponível a partir deste momento. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira.